Olá, queridos, eu quero compartilhar contigo 4 atitudes que nos levam à vitória. E se você tem interesse de aprender um pouquinho da palavra de Deus, eu te convido a ficar comigo nos próximos minutos. Amém? 4 atitudes que nos levam à vitória. Nós bem sabemos que muitas das vezes se faz necessário agirmos mediante a um problema, a uma situação. E é importante nós entendermos que as nossas atitudes fazem toda a diferença. Atitudes positivas, na verdade. Porque as nossas atitudes de forma errada, elas podem nos levar ao fracasso, à ruína, à derrota. Mas as nossas atitudes direcionadas por Deus, dentro do princípio da palavra de Deus, com certeza nos levará à vitória. E essas 4 atitudes que eu quero compartilhar contigo são, na verdade, 4 princípios fundamentais, importantes, que todo cristão deve ter para que possam alcançar os seus objetivos, para que possa crescer, amadurecer, chegar em lugares altos, conforme o desejo e a vontade do Senhor para as nossas vidas. E o primeiro princípio, o primeiro passo, a primeira atitude que eu quero compartilhar contigo é a atitude da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos, nós precisamos entender que a fé, ela é uma certeza. A fé, ela não pode ser vista, a fé, ela não pode ser tocada, apalpada. Mas a fé é uma convicção que nós precisamos ter dentro de nós. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que versículo interessante. O versículo está nos dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todos aqueles que se aproximam de Deus, precisa crer, em primeiro lugar, que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Mateus capítulo 17, verso 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível a vocês. Queridos, o que nós podemos entender é que a fé, a atitude de fé, é um grande passo para a vitória. Porque se sem fé nós não podemos agradar a Deus, sem fé nós não teremos como ser recompensados por Ele. Sem fé nós não poderemos usufruir do que o Senhor tem preparado para os seus. A segunda atitude que eu quero compartilhar contigo é a atitude da humildade. A palavra do Senhor em Provérbios capítulo 15, verso 33 vai nos dizer: o temor do Senhor ensina a sabedoria
E a humildade antecede a honra. A humildade, ela traz honra. Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que a humildade, ela gera, uma vez que ela é gerada dentro de nós, ela com certeza nos levará a usufruir da vitória, nos levará a usufruir das bênçãos de Deus para as nossas vidas. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Ou seja, quando nós nos humilhamos mediante ao Senhor, Ele nos exalta, não no nosso tempo, mas no tempo dele. Lucas capítulo 14, verso 11. O que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Não precisamos dizer mais nada. A humildade, com certeza, ela nos leva à vitória. Precisamos buscar em Deus esta humildade, porque a humildade é o oposto da arrogância, do orgulho, da soberba. E da mesma forma que a soberba, o orgulho desagrada a Deus, a humildade com certeza ela agrada ao Senhor. A terceira atitude, queridos, que eu quero compartilhar com vocês é a atitude da obediência. É um princípio muito importante para que nós possamos estar em total comunhão com Deus e para que nós possamos ter a vitória, com certeza. Deuteronômio capítulo 5, verso 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Esse versículo é um versículo forte, que nos mostra que quando nós temos a disposição, quando nós nos disponibilizamos em temer e obedecer a Deus, com certeza, tudo, não só algumas áreas das nossas vidas, não só algumas partes das nossas vidas, não só algumas coisas das nossas vidas, mas o versículo está sendo claro em dizer assim, tudo irá bem com eles e até mesmo com os nossos descendentes, porque a obediência, quando nós somos obedientes ao Senhor, nós geramos bênçãos, não somente para as nossas vidas, mas também para a nossa descendência. Que coisa importante, que mensagem forte, queridos. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que versículo. Essa mensagem, a mensagem desse versículo está nos transmitindo que nós precisamos, nós não devemos deixar de falar a palavra do Senhor, mas nós precisamos meditar nela de dia e de noite e cumpri-la fielmente, tudo que nela está escrito, para que só então os nossos caminhos sejam prósperos e para que nós sejamos bem-sucedidos. O quarto e último princípio que eu quero estar compartilhando com você é o princípio da persistência. Falamos sobre a fé, falamos sobre a humildade, falamos sobre a obediência e agora falaremos sobre a persistência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, a persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando,
será feliz naquilo que fizer. Olha que mensagem importante, a qual Tiago, que está registrada lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Capítulo 1, versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, ou seja, a palavra de Deus, que traz a liberdade, a palavra de Deus, ela nos liberta e persevera na prática. Nós precisamos perseverar, não esquecendo o que ouviu, mas muito pelo contrário, praticando, será feliz em tudo aquilo que fizer. Então a palavra, queridos, ela é muito clara, ela é muito clara mesmo. E o Senhor colocou no meu coração para eu estar compartilhando essas 4 atitudes contigo. Que nós possamos buscar em Deus a fé, que nós possamos buscar em Deus a humildade, que nós possamos buscar em Deus o ato de obedecer, a obediência e a persistência. É bem verdade que muitas pessoas têm dificuldade para crer, porque precisam. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, há pessoas que precisam colocar isso em prática para que a fé venha a ser gerada dentro do seu coração. Há pessoas que têm muita dificuldade em relação à humildade, porque são orgulhosas, né? Têm tendência ao orgulho, à soberba, mas a palavra do Senhor ela é clara em dizer que a humildade ela gera honra, ela antecede a honra. Então nós precisamos buscar no Espírito Santo de Deus a quebra desse orgulho para que possa nascer em nós a humildade. A obediência, é bem verdade também que há pessoas que têm dificuldade em obedecer. Obedecer quem, Leila? Obedecer a Deus, obedecer seus pais, obedecer. A obediência, ela está atrelada, ela está ligada à submissão. E há pessoas que têm dificuldade de se submeter. Submeter à sua liderança, submeter ao seu chefe, submeter ao seu esposo, né? Se tratando das esposas, submeter às autoridades, né? Civis, políticas, submeter aquilo que está acima de nós. E automaticamente essa pessoa terá dificuldade de obedecer ao Senhor. Então, que nós possamos entender que a obediência ela gera bênção, né? E a persistência é um outro passo, uma outra atitude importante e fundamental. Há pessoas que começam alguma coisa e não conseguem terminar. Há pessoas que se entusiasmam e depois acabam parando. Elas não conseguem prosseguir, elas não conseguem continuar. E em nome de Jesus, que esta palavra possa penetrar no teu coração, fazendo guarida, e que ela possa se cumprir na tua vida, te ajudando a entender os 4 passos, as 4 atitudes que podem te levar à vitória. E que a partir de hoje, em nome de Jesus, você possa não somente entender essa verdade, mas que você possa começar a colocar em prática, porque eu concordo com a tua bênção e eu concordo com a tua vitória, na autoridade que há no nome precioso e no poder que há no sangue precioso de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.